Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, está no ar mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o seu podcast sobre o Pittsburgh Steelers aqui no Brasil, em língua portuguesa, diretamente do fambonanet.com.br. Meu nome é Ricardo Rezende e com muito prazer eu serei o host de vocês na edição de número 122 do programa. Comigo, ele que é o melhor editor do Brasil, o maior inimigo do Discord, o glorioso Germano Coutinho. Boa noite, Germano, tudo bem? Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes. Eu sinto tanta alegria em estar novamente aqui com vocês gravando o programa, quanto eu sinto ódio por estar gravando de novo no Discord, porque simplesmente essa plataforma me odeia. Mas vamos que vamos, a temporada vai começar finalmente e hoje o programa tá cheio de coisa interessante porque, afinal de contas, a gente descobriu qual era o roster final, tivemos aí a renovação do jogador importante, então vamos embora. Apesar de você estar vendo o título do programa, a gente falar sobre semana 4, pré-temporada, eu acredito que você, querido amigo ouvinte, não está muito interessado em saber como foi aquele glorioso jogo de Pittsburgh Steelers 19, Carolina Panthers 25. Grande parte da turma do terrão esteve em campo. Geralmente o quarto jogo de pré-temporada envolve mais jogadores que muito provavelmente serão cortados. Foi a nossa única derrota na pre-season. Se puder fazer só esse destaque, mas em termos de preocupação, em termos de lesão de jogadores que ficaram no roster final, felizmente isso não veio a acontecer. Então, vamos falar sobre o que realmente importa nessa semana, que, como o Germano já antecipou, a gente teve o roster final finalmente divulgado, os 53 jogadores foram já certos no sábado, conforme você já acompanhou nas nossas redes sociais. E comentando, Germano, a gente destaca, acredito que nesse primeiro momento, o corpo de wide receivers, porque sinceramente eu realmente imaginei que os Steelers iam com seis nomes. O Eli Rogers era um nome que muitos davam como certo, dada até a boa relação que ele tem com o Ben Roethlisberger, já um nome veterano, um nome experiente e que conhece já do esquema dos Steelers, e ele acabou sendo cortado. Esse corte do Eli Rogers me lembrou muito, eu comentei isso em programas anteriores, da situação do Landry Jones, meio que ano passado. Eu acredito que a gente estava tão certo com o Landry Jones na temporada passada que dificilmente você via uma previsão de roster final sem o Landry Jones, e aí, por final, ele mal entrou na pré-temporada, foi cortado, foi dispensado, porque o Dobbs foi muito bem em 2018 na pre-season, e foi o backup da temporada. E esse ano o Eli Rogers sofreu do mesmo jeito, basicamente. Mal teve oportunidade para mostrar serviço na pré-temporada. O depth realmente ele está bem completo, então a gente levou o Juju, o Dalton Moncrief, o James Washington, o Ryan Switzer e o Deontay Johnson. Você também ficou um pouco surpreso, Germano, da gente não levar o Eli Rogers nessa temporada? Ricardo, eu havia comentado no programa anterior que eu pessoalmente não levaria 6 wide receivers no elenco final, mas contudo, achava que os Steelers iriam fazer isso pelo histórico recente da equipe, da gente nos últimos anos sempre termos ido com 6 wide receivers. Então eu fiquei surpreso sim, talvez não tanto quanto você, já que eu imaginava essa possibilidade, mas é como você falou, o Eli Rogers realmente acabou perdendo a vaga, porque assim, o nosso grupo de recebedores talvez seja um dos mais
talentosos da liga, digamos assim. A gente sabe que nos últimos anos os Steelers são a melhor equipe draftando o wide receiver. Então, basicamente, todo wide receiver que chega por aqui a gente sabe que vai render. É compreensível, levando em consideração tudo, que o Eli Rogers não tenha ficado, né? E outra coisa, você falou que o Eli Rogers era veterano. Assim, né? Ele tem 26 anos, vai fazer 27 agora em dezembro. Realmente já tem uma certa experiência na NFL, mas é um veterano bem novinho. Mas se você for olhar o Eli Rogers, por exemplo, ele é o alvo mais antigo de Big Ben que estava no roster, o Eli Rogers. O Eli Rogers já está no Steelers tem alguns anos. É o veterano da equipe. O Eli Rogers era o alvo mais antigo de Big Ben. Para você ver que a gente tem nomes bem interessantes de wide receiver. É como você falou, o Rogers era o cara mais experiente, era um cara que tinha uma relação muito boa com o Big Ben, e mesmo assim acabou não ficando, porque o coaching staff viu que os outros wide receivers do elenco tinham qualidades suficientes para que a presença do Rogers fosse desnecessária. Então, sim, a gente tomou um susto inicialmente, mas depois que a gente para analisar, vira totalmente compreensível a saída dele. Não tenho a menor dúvida, ainda mais quando você olha que o Steelers não abriu mão de levar, por exemplo, 9 linhas ofensivas, que a gente até ao longo da semana, no Twitter, antes de sair o roster final, estava fazendo um quebra-cabeça para poder encaixar o Ulysses Gilbert e o Tuzai Skipper no roster final. A gente meio que também já cravou que o Steelers ia levar 8 OLs, dada o desempenho da linha ofensiva reserva na partida contra o Panthers, que foi pífia. Mas não, o Steelers foi firme, levou 9 OLs novamente. Então, os nomes que você já imagina: o Villanueva, o Filer, o Chooks, o Zach Banner, o Raymond Foster, o De Castro, o Marquise Pouncey, o BJ Finney e o Fred Johnson, que é um undrafted, é mais um undrafted, na verdade, do Steelers em termos de linha ofensiva, que consegue fechar no roster final. E aí, ele já vem se destacando no training camp. É um cara versátil que joga tanto de guarda quanto de tackle. Então, eu acho que tem esse valor. A gente sabe como o Steelers valoriza esses jogadores que possuem uma flexibilidade para poder jogar na OL. Então, tá, beleza. Se torna mais compreensível quando a gente vê a montagem do elenco. Como eu disse, essa montagem de quebra-cabeça, para quando a gente for chegar no lado defensivo, poder ver tanto o Zay Skipper quanto o Ulysses Gilbert. Então, Germano, você se surpreende com esses levando 9 OLs novamente na temporada? Não me surpreenda, como a gente havia comentado também no programa anterior. Os Steelers, eles têm esse histórico recente de levar 9 jogadores de linha ofensiva. Então, é uma possibilidade de a gente levar apenas 8, mas não me surpreende nem um pouco a gente ficar com os 9. Embaixo. Finalizando o ataque, só para a gente não deixar de citar, corpo de running back, James Conner, Jalen Samuels e Ben Snell, um dos corpos de running backs, pelo menos entre o James Conner e o Samuels, bem curioso. Eu estou bem entusiasmado de poder estar vendo, um dos mais novos da liga também, com o comando do Ed Faulkner, como já disse. Eu espero boas coisas sim, e eu torço muito que o Fichtner consiga usar o jogo terrestre ou os talentos do Conner e do Samuels para poder estar criando mismatch e tudo mais. O fullback, o nosso mais novo capitão dos Special Teams, o Roosevelt Nix, e o pior, tem que ficar para o final, o corpo de tight end. Se o McDonald, o Jesse James e o Greenbow eram os 3 patetas, o McDonald e o Greenbow, o Zach Gentry é o que, Germano? Eu ia dizer que eram os Trapalhões, mas faltaria um quarto nome, né? A minha previsão no programa passado era que o Steelers ia chegar no domingo contra o Patriots com um corpo de taídos diferentes. Até poderia ser, a gente vai comentar um pouco mais na frente sobre essa questão, que o Steelers... A tentativa não foi, né? Exato. Pode comentar agora rapidamente, para ocupar muito tempo depois também, Germano. O Steelers ele foi para o mercado de sair, isso foi reportado na tarde, na noite do domingo. O Gary Dulac chegou nas redes sociais e falou que o roster final do Steelers estava pronto, então meteu o Stay Tuned, contei com o
maiúsculo, então a gente já imaginou que fosse o TE. A Dit Kikuabala, da NFL Network, também disse que o Steelers estava procurando o TE. E, enfim, não veio nenhum TE, mas não foi por falta de tentativa. Então, na segunda-feira, o Phil Yates, da ESPN, ele reportou que o Steelers tentou pegar o Rick Seals-Jones nas waivers, sendo que aí o Browns tinha uma prioridade maior que o Steelers. Lembrando que nas waivers ainda estão sendo levadas em consideração, a ordem do draft, que foi como terminou a temporada passada. Então o Steelers era o 20º time em termos de prioridade para poder selecionar algum jogador que foi cortado no dia anterior. Então o Steelers tentou pegar o Rick Seals-Jones, não conseguiu, ele foi para o Browns e, de fato, tem nomes no mercado. O Luke Wilson, por exemplo, o Dwayne Allen, o Jordan Legend, que ele já tentou, já botou, ele pegou ele nas waivers, ainda nessa off-season, mas por prioridade ele acabou indo para o Tampa Bay Buccaneers. Ele foi cortado do Buccaneers e mesmo assim o Steelers não quis pegá-lo. Então, imaginando hoje, terça-feira já é difícil realmente não imaginar que o McDonald, o Greenbow e o Gentry vão para a temporada regular e vai ficar por isso mesmo. Essa é a primeira off-season desde 2014 que o Kevin Colbert não faz uma troca no mês de agosto. Ele vinha tendo essa tendência já há alguns anos, não quis arriscar, talvez por ter sido muito agressivo no draft, pulando 10 posições para poder escolher o Devin Bush. Então, quando eu digo trocar, é jogador que a gente pegou, não que a gente mandou embora, como foi o Gerald Hawks, para o Tampa Bay Buccaneers por uma escolha de sexta rodada no draft. Então, a gente vai, Germano, aí eu acredito que você esteja comigo que hoje, pelo menos agora, dia 3 de setembro, terça-feira, às 22 horas e 34 minutos, horário de Brasília, o Steelers fazer alguma movimentação envolvendo algum tie-end até domingo. Horário de Brasília não, né? Afinal de contas, temos que usar o fuso horário oficial do podcast, que é o RR. Que crime. Recife Real Time, cara, amigo. Perdão, Germano. Vou ter que rever minha carteirinha de recifense. Mas é isso mesmo, Ricardo. Não foi por falta de tentativa. Como você falou, a gente, na verdade, não, os Steelers em si, ao que aparenta, foram bastante ativos no mercado, tentaram buscar alguns nomes para tight end, mas, ao que parece, nada se concretizou, né? Então, como hoje é terça e a gente joga logo no domingo, a chance de chegar alguém novo é bastante pequena. Então, vamos nos acostumando aí com os trapalhões que se só tem tu, vai tu mesmo. É o jeito. Paciência. Lembrando, Ricardo, que assim, a gente fala isso, mas eu acho que eu falo por você quando eu digo que essa alcunha, esse apelido que a gente brinca aqui, é muito mais voltado ao Greenbow e ao Gentry, né? Porque o McDonald, ele é um bom tight end. Menor dúvida. O problema dele é que ele é feito de vidro, basicamente. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai poder contar com ele. Porque se ele se machucar, simplesmente não tem mais ninguém na posição que nos dê um mínimo de segurança. Perfeito, e tight end é uma posição que o Big Ben, durante toda a carreira, gostou muito. Sempre teve alvos, mais de um. Então, a gente olha no passado, tinha o Hit Miller junto com o Matt Spade, e mais recentemente o Jesse James com o Vance McDonald, e esse ano o Vance McDonald e quem? Não tem ninguém por trás. Miserável então... que soltou aquela bola contra Denver. Exato. Incrível, mas são jogadores que Mike Tomlin tem com muito carinho, né, de hoje, então a gente não deveria nem estar irritado. Vai fazer o quê? A gente torceu dos Steelers. Dando o lado da bola, Germano, indo para a defesa, a gente felizmente conseguiu encaixar o Tuzai Skipper e o Ulysses Gilbert terceiro. O Steelers está levando 10 linebackers no total, sendo o TJ Watt, o Bud Dupree, o Chiquilo, o Oladeni e o Tuzai Skipper como outside linebackers. E o Vince Williams, o Devin Bush, o Mac Barrow, o Tyler Matakevich e o Ulysses Gilbert, o terceiro, como os inside linebackers. Então, existe muito essa tensão de como é que o Steelers iria encaixar o Tuzai Skipper, que realmente, como a gente comentou semana passada,
não tinha como ele ficar de fora. Um cara que tá com a mão quente, tá fazendo de tudo, teve 5 sacks na pré-temporada, 2 fumbles forçados, enfim. Esse é o tipo de jogador que a gente não pode deixar para o mercado ou algo do tipo, porque ele perde esse momento e depois, para recuperar, ele acaba se tornando muitas vezes um andarilho pela liga e não encontra o espaço de fato. Então, tá no momento, aproveita, mantém ele no roster final, dá essa moral pro cara, o cara fez pro outro merecer. Felizmente ele tá aqui e bem breve, a história do Zay Skipper do roster final foi muito engraçada, porque ele disse pros amigos dele que não queria receber nenhuma ligação dentro de 48 horas. E os amigos dele ficavam só passando trote, mas metendo trote para ele, tirando onda e tudo mais. Enfim, ele só soube que ficou no roster final quando a lista realmente saiu para nós, meros mortais também. E ele meio que ficou sem entender porque ele não ficou sabendo e meio que ficou no ar entre o Steelers falando: garoto, você jogou demais na pré-temporada, não tinha para que ficar nervoso. É óbvio que você ia ficar no roster final. E o Zay Skipper é mais um caso de sucesso de jogadores que chega através do minicamp, pro convite, encontra seu espaço e vai escalando uma montanha até chegar no roster final. Então, olhando de forma geral na história do Steelers, acredito que o caso de sucesso mais recente que a gente possa estar citando é do Roosevelt Knicks. A gente já fez um texto sobre o Roosevelt Knicks, contando a história do Knicks para chegar onde ele está hoje. Então, o Steelers sabe esse tipo de talento reconhecer, e eu fico muito feliz de ter o Zay Skipper aqui hoje no roster final, por mais que a gente já imagine que ele vai ficar inativo em grande maioria dos jogos. Eu não acredito que ele vai perder espaço para o Oladeni, se saudável, pelo menos hoje ele disse que já treinou, enfim, vamos ter uma posição melhor no Injury Report de amanhã. Mas o Zay Skipper merece, por mais que ele vai ficar inativo. Germano. A presença do Skipper e do Ulysses Gilbert III, ou melhor, terceiro, né? para falar em português, me deixou bastante feliz. Isso acho que não é segredo para ninguém. O Skipper fez belíssimos jogos na pré-temporada. Ele realmente mereceu ficar no roster final. O Gilbert, com certeza, garantiu a vaga nesse último jogo ao bloquear um field goal. E também pelas outras partidas dele, mas eu acho que principalmente nessa última agora. Então, tô feliz em ver os dois no roster final. Quanto à questão do Skipper, é muito provável realmente que ele fique inativo, mas eu não tenho certeza se o Ola tá totalmente pronto para essa primeira partida, se ele tá totalmente liberado. Então, não me surpreenderia a gente ter o Skipper já ativo para esse primeiro jogo. Perfeito. Ola saudável, a gente não vai ver o Skipper provavelmente ativo no jogo. O Ola machucado, o Skipper muito provavelmente será ativo, e vamos ver como é que o Ola tá em termos de participação de treino. Injury Report. Defesa, mas eu acredito que a gente não ficou com maiores surpresas. Então, linha defensiva, dentro do que a gente esperava, formada pelo Cam Hayward, o Tuitt, o Hargrave, o Tyson Alualo, o Isaiah Buggs e ele, Germano, por favor. Ele, o meu menino, o Dan McCullers. Dan McCullers, mais um ano garantindo, se consagrando no meio da turma do terrão, garantindo mais um ano de contrato com o Pittsburgh Steelers. Parabéns, Dan McCullers. Os cornerbacks, dentro do que a gente esperava, o Joe Hayden, o Steven Nelson, o Mike Hilton, o Ken Sutton, o Artie Burns e o Justin Lane. Eu acredito que essa unidade de cornerback era a que estava mais fechada do elenco, incrivelmente. Desde o início a gente vem falando já desses nomes. Muito difícil que fosse algo diferente. Os safeties, a gente teve o Sean Davis, o Terrell Edmonds, o Ken Kelly e o Jordan Dangerfield. O Dangerfield é um cara que tem muito valor no Special Teams, já é um cara experiente. E o Marcus Allen, convenhamos, desde o training camp ele não vem atuando bem, apesar de ter forçado o fumble na pré-temporada. Ele, no jogo contra o Panthers, teve um ângulo de tackle patético. Então, eu não fico surpreendido com o corte do Marcus Allen. Fomos com os 4 safeties de temporada.
Desses nomes que eu citei agora, Germano, alguma surpresa para você ou dentro do esperado? O Cam Kelly, que é aquele cara que veio eu esqueci o nome da liga, é AAF, né, se não estou enganado. Ele era um cara que não foi surpresa pra gente, porque no programa anterior, acho que todo mundo cravou a permanência dele. Ele realmente também fez por merecer ficar no roster final. Talvez o nome do Dangerfield tenha sido mais surpreendente, porque, na minha opinião, pelo menos, a disputa dele com o Marcus Allen ainda estava bastante aberta. Mas é como você falou, ele tem um valor no Special Teams, então também tem mais experiência que o Allen, e por isso ficou. Mas acredito eu que a permanência dele se deu muito mais pelo fato de que a gente não teve outro jogador suficientemente bom para disputar uma vaga, do que pela habilidade em si do Dangerfield na pré-temporada, do que ele mostrou. É aquele negócio, como eu falei anteriormente, só tem tu, vai tu mesmo. Perfeito. E o Special Team, fechado com o Chris Boswell como kicker, o Jordan Berry como punter e o Cameron Kennedy como o long snapper. Acredito que aqui também, a gente já havia comentado na semana passada, não tem maiores surpresas. O Boswell, inclusive, foi elogiado pelo Tomlin por ter entregue tudo o que foi solicitado pela comissão técnica e, na visão deles, ter dado a volta por cima o suficiente para ele manter a vaga dele no roster e ele ganhar o bônus que o Steelers tinha adiado para pagar somente agora, no final de agosto, após a pré-temporada. Está lá com, acredito que seja pouco mais de 2,5 milhões na conta bancária por conta disso. Sucesso. Vamos torcer muito, né, pro Boswell encontrar os caminhos de volta. A gente sabe como isso custou caro a temporada passada e a gente sabe, isso aí você, Germano, amigo ouvinte, você sabe que se o Boswell seguir nessa maré de azar no terceiro, quarto jogo, o Steelers não vai ter paciência, vai cortar, vai mandar embora mesmo. Então, que o Boswell reencontre o caminho, a gente sabe como a gente sabe. Então, a vida de kicker é uma vida bastante difícil na NFL. É uma posição que tolera pouquíssimos erros. Então, o Boswell estava com a batata assando, ele ganhou a vaga no training camp, derrotou o Matthew Wright, que foi, claro, cortado, mas com certeza ele tem que ficar de olho, porque se ele começar a vacilar, feito fez na temporada passada, com certeza o time vai mandar ele embora. Ele é aquele cara que simplesmente não pode ter muitos erros, porque se ele tiver, é como você falou, com certeza o coaching staff não vai ter muita paciência. Porque temporada passada 3 jogos já conta dele, basicamente. Se ele acertar um dos chutes, só pelo menos a gente tava nos playoffs, em resumo. Exatamente, e é inadmissível um time perder de ir pros playoffs por causa do kicker. É inadmissível. Ele, com toda a sua parcimônia, toda a sua paciência, tá dando essa nova chance pro Boswell, porque sabe da capacidade que ele tem. Então, riscado aqui na nossa pauta, Germano, roster final. Antes de fechar só o roster final, dá uma passada bem rápida só para citar os jogadores que estão no practice squad da equipe. Então, a gente comentou agora há pouco do Marcus Allen, o Trey Edmonds, o irmão do Terrell Edmonds, o running back, o Darren Gray, foi nossa escolha de 7ª rodada no draft, o Tevin Jones, wide receiver, o Trevor Metz, o cornerback, o R. Mondou, que foi a grande surpresa, acredito eu, dessa pré-temporada, um defensive line que jogou muito bem mesmo, surpreendeu um cabeludo, camisa 72, não conhecia, acredito que pouquíssima gente sabia quem ele era, e teve a pré-temporada fenomenal, garantiu, escalou essa vaga até o practice squad do Steelers. O Patrick Morris, o Kevin Rader, o tie end Kevin Rader, o Christian Scotland Williamson, ele ficaria no practice squad de toda maneira, porque ele faz parte do programa internacional de jogadores da NFL, então o Steelers tem direito a levar 11 jogadores e não 10, como a grande maioria da NFL. Ele faz parte do mesmo programa que o Duzão faz lá no Dolphins. Então, o Duzão lá no Dolphins e o Christian aqui como tie end, o britânico, está aqui conosco para mais uma temporada. O Robert Spillane, o linebacker, e o Johnny Holton, que poderia ter ficado no roster final. Eu até imaginei que ele ia ficar no roster final pelos comentários que ele estava fazendo nas redes sociais, mas ele acabou retornando para o practice squad. E provavelmente é um jogador que, se acontecer qualquer coisa, é o primeiro em termos de prioridade para subir ao elenco principal. Agora sim, Germano, riscando o roster final do Steelers,
vamos para a nossa queridíssima edição do Tomlin Tuesday, a primeira de 2019. É sempre bom ouvir o Mike Tomlin. Eu espero que vocês tenham gostado da arte que a gente preparou, que o Danilo preparou no Twitter para a gente poder fazer uma thread e focar tudo, que o Tomlin comentou. Então, basicamente, eu vou começar falando do Tomlin Tuesday como eu terminei. É o Tomlin falando sobre tudo e dizendo absolutamente nada, como já é tradição do nosso head coach. Então, é aquilo de sempre, rasgando elogios para New England Patriots, rasgando elogios para Tom Brady. A gente até estranha quando o Tomlin fala bem de time bom e de jogador bom, porque o Tomlin geralmente, quando vai enfrentar, não sei, vai enfrentar na próxima semana, não sei, diga um quarterback folclórico da NFL, Gemma, por favor. Fitzpatrick. Vai enfrentar o Fitzpatrick, parece que vai enfrentar a reencarnação de Dan Marino. Você já conhece, já sabe como o Mike Tomlin é, de forma geral. Então, rasgou elogios para todo o time de New England, dispensa maiores comentários, atual campeão do Super Bowl. Ele vai estar enfrentando eles. Então, ele falou que vai ser um tremendo desafio, jogo difícil, mas que eles têm que focar no que o Steelers tem que controlar, tem que focar no trabalho deles, e sabe que contra New England os detalhes é o que importa. Na partida da temporada passada, a gente venceu, beleza, maravilha, foi uma vitória que a gente ficou doido, foi uma vitória para lavar a alma, depois de tantos anos voltando a vencer o Patriots, mas eu não queria ser um chato para botar esse asterisco, mas tem que ser, Germano. Não sei se você vai concordar comigo. O Patriots naquele dia errou mais do que o normal. O Patriots cometeu muitas faltas, o Patriots teve muitos drops, e isso não é característica de New England. Então a gente não pode contar de novo com isso. E Mike Tomlin sabe muito bem que isso não vai acontecer provavelmente no domingo. Então, beleza, a gente venceu, mas tem que levantar essa bandeira de o Patriots anotou somente 10 pontos. Enfim, foi um jogo atípico de New England. A gente não pode estar levando isso, e o Tomlin, de acordo com a entrevista, muito bem, contar com isso para a partida de domingo. O Tomlin ele não comentou sobre os jogadores machucados. Ele só disse que alguns nomes que figuraram as últimas semanas lesionados devem voltar a treinar na quarta-feira. Quarta-feira é quando vai sair o Injury Report. Vamos acompanhar Twitter, Black Yellow BR, o Instagram, Black Yellow BR. A gente vai estar postando para vocês esse relatório de lesões. O Tomlin também elogiou o Knicks por ele ter sido eleito capitão do time. Não tem nem o que destacar do Knicks. Eu comentei até no Twitter que, para mim, toda vez que o Knicks recebe algum reconhecimento, eu fico 10 vezes mais feliz do que se fosse qualquer outro jogador normal. O Knicks merece demais e o Tomlin sabe muito bem disso. Com relação a esse ponto, Germano, e aí é o ponto que eu vou finalizar a coletiva do Tomlin para a gente emendar com outro assunto. Então, o Tomlin ele comentou que pretende dosar e administrar o número de snaps que os rookies vão ter, porque vai ser a primeira experiência deles na NFL, em outro ritmo de jogo, jogando fora de casa, em Foxborough, contra o atual campeão, em ritmo de festa, e blá, 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 essas coisas de sempre, para não botar, basicamente, o Devin Bush, que a gente sabe que hoje que é o único rookie em posição de estar iniciando uma partida pelo Steelers. E isso gerou repercussão hoje pela tarde, então já sai gente na mídia falando mais uma temporada, o Tomlin vai botar o Bush no banco, o depth chart saiu, o Vince Williams titular, o Mike Barron titular, Devin Bush reserva. Já começa o desespero por parte da torcida e por parte principalmente da mídia, que fazia tempo que estava esperando só ter um escarcéu para poder criar. E o pequeno circo, na verdade, foi montado em cima do assunto. Então, antes de jogar a bola para vocês, Germano, já estou aqui com raciocínio. A minha opinião, sinceramente, a respeito disso, e eu comentei bastante no nosso QG,
Depth chart, pra mim, é só coisa de Madden na NFL de hoje. Você não pode levar a sério o depth chart quando é lançado. O Matheus, membro do 45 Jardas, faz parte do nosso QG, conversa conosco. Ele foi muito feliz na colocação, onde falou que o termo titular na NFL atual é muito vago e eu não posso concordar mais. Então, não é porque o Devin Bush não está listado como starter necessariamente na posição que ele não vai ter snaps. Ele vai ter, para mim, e eu cravo isso, posso estar errado, como eu erro toda vez, mas vamos lá, um dia eu acerto. Para mim, o Devin Bush ele vai ter tantos números de snaps quanto qualquer outro jogador defensivo, independente se ele vai ser... se ele está listado como reserva do que o Tony falou. Eu, sinceramente, não acho que eles vão prender o Devin Bush. Esse papo de Steelers prender rookie já foi por água abaixo há muitos anos atrás. Quem não lembra, na abertura da temporada de 2015, o Bud Dupree, na sua primeira partida, foi 2015, Germano? Foi 2015, o Bud Dupree, na sua primeira partida, fazendo sec em cima de Tom Brady, e não tinha expectativa dele começar jogando. O Terrell Edmonds, temporada passada, ele foi o rookie, o jogador de defesa do Steelers com mais snaps. O DJ Watt, quando teve rookie, também já começou jogando, e botou o James Harrison no banco na época, inclusive o DJ Watt. Então, sempre se gera uma overreaction, na minha opinião, sobre esses assuntos, e até a gente ver o time de fato na primeira partida, a gente não vai conseguir ter uma posição, uma opinião um pouco mais formada. Se tivesse que arriscar, palpitar, eu não acho que o Bush vá ter snaps reduzidos, ele vai participar de tantos snaps quanto qualquer outro jogador defensivo. Lembrando que o Kit Butler adora rotacionar os jogadores. Então, esse termo titular na NFL, como o Matheus disse, é muito vago. Então, eu não vejo motivo para preocupação sobre esse assunto. Não sei qual a sua opinião, Germano, a respeito disso. Concordo totalmente com você, Ricardo. Eu acredito que o termo jogador titular na NFL não tem tanto peso como tinha em anos anteriores. E quanto a essa questão do Tomlin dizer que os rookies vão ter uma dosagem de snaps, eu acredito que pelo menos em relação ao Devin Bush, isso aí não vai se concretizar. A gente simplesmente precisa dele jogando. É um cara que é um rookie, beleza, mas diante da nossa necessidade ali na posição, eu tenho certeza que ele vai ter bastantes snaps. E como você bem falou, o Keith Butler, ele gosta de fazer rotação. A gente vai ver muito Vince Williams em campo, muito Barron, muito Devin Bush e muito Tyler Marakevich também. O Ulysses Gilbert deve ficar inativo, dependendo do plano de jogo da defesa, mas os outros linebackers eu tenho certeza que vão ter muitos snaps. Eu espero ver o Matakevich, sinceramente, só os special teams. Eu tô rezando para não vê-lo em campo na defesa, com todo respeito. Mas depende. Eu gosto do Marakevich, eu acho que ele é um jogador que tem um papel importante, além dos special teams, e não ficaria triste de ver ele em campo, não. Talvez em uma jogada que peça 3 linebackers, e aí, para não botar o Vince Williams, que dentre os 4 deve ser o pior na cobertura, a gente bote o Marakevich. Mas enfim, aí é falar de situações específicas. Em resumo, caro amigo torcedor, não entre na pilha do que está sendo comentado. Vamos esperar o jogo de domingo. Não vamos crucificar se na primeira campanha o Bush não entrar, mas ele vai ter snap, isso é o que importa. Então, vamos relaxar, vamos ficar tranquilo. Mais sobre coisa boa, Germano, tivemos extensão no Steelers, jogador ganhando mais dinheiro. Foi o nosso queridíssimo CB Joe Hayden. Ele ganhou uma extensão de 2 anos, ficar no Steelers. Lembrando, o Hayden, ele tem contrato hoje com o Steelers em 2019 e 2020. A extensão foi por mais 2 anos, então 2020, 2021, 2021, 2022. Então, em termos de valores... Eita, perdi os valores do Hayden aqui. Foram 22 milhões ao total, com 16,8 garantidos, se eu não estou enganado. Foram uma extensão de 2 anos, 22 milhões, com 16
3,8 milhões de bônus para o Joe Hayden. E só aproveitando que o amigo ouvinte ele questionou a respeito do cap, do quanto a gente consegue absorver basicamente de cap, jogar um pouco mais de dinheiro do Hayden para o futuro, já que o contrato dele vai ter mais tempo. Então, foi o queridíssimo leitor Fernando Moura. Ele comentou que a reestruturação do contrato do Hayden, a abertura dos 7M de cap. Eu sei que teve gente, Fernando, que realmente reportou no Twitter, depois da renovação do Hayden, que iria abrir 7 milhões, mas essa informação ela realmente não procede. Infelizmente, seria muito bom se pudesse abrir 7 milhões, mas não abre 7 milhões. Então a gente tem um guru do cap dos Steelers do Twitter, que é o Ian Whetstone, e a gente mandou uma mensagem para ele no domingo à noite para poder entender esse cap, porque realmente 7 milhões é muita coisa, dado ainda o alto valor de bônus que a gente está dando para o Joe Hayden, que é basicamente 17 milhões. Então, com esse valor, não tem como ser de 7 milhões a abertura do cap. Então, o máximo que o cap vai abrir é algo de 3 milhões, estourando 3 milhões e meio que a gente abre de folha no nosso cap space. Então, não foi, infelizmente. Eu também esperava que fosse algo mais positivo, mas só de já ter garantido o Hayden, um dos melhores jogadores do time, já é mais do que motivo para se comemorar. E respondendo a sua pergunta, só se já tem alguém engatilhado, seja waivers ou free agents, não se fala nada atualmente. Em termos de boato, pelo menos, do Steelers hoje, novamente, no dia 3 de setembro, está de olho em alguém. Pode ser que esteja, mas nenhuma informação, pelo menos, em relação a isso, foi vazada. E aí, Germano, mais uma extensão de 2 anos para o Joe Hayden. Seus comentários, por gentileza. Inovação simplesmente essencial. A gente sabe que os Steelers não têm um histórico bom de draftar cornerbacks, então é uma posição que, infelizmente, nos últimos anos, a gente acabou pecando. A gente acabou tendo grupos não tão bons. O Hayden, como os ouvintes sabem, ele veio para cá depois de ser cortado pelo Cleveland Browns, então não foi um jogador que foi escolhido pelos Steelers, ele veio do mercado, digamos assim, e com certeza é o nosso melhor cornerback atualmente. Como a gente não consegue draftar alguém bom para atuar naquela posição, a gente tem vários e vários exemplos disso. O mais recente e catastrófico exemplo é o Artie Burns, que continua na equipe, não sei porquê, mas enfim. Então a renovação do Hayden, por vários motivos, foi essencial, porque é o melhor jogador da posição que a gente tem, é um cara que é um dos líderes da defesa, e principalmente pelo fato de que a gente simplesmente não acerta em cornerback no draft. É o contrário de wide receiver, que a gente sempre escolhe alguém que rende. Cornerback não, a gente costuma escolher jogadores que não dão certo na NFL. Os 2 cornerbacks titulares, como você bem comentou, Germano, são jogadores vindo do mercado, não são jogadores via draft. A raridade, se for olhar a defesa do Steelers, é a única posição, basicamente, que não são jogadores via draft. São jogadores do mercado, tanto o Joe Hayden quanto o Steven Nelson do outro lado. Olha a defesa titular: Hayward draft, Tweet draft, Hargrave draft, Vince Williams draft, Devin Bush draft, DJ Watt draft, Dupree draft, Terrell Williams draft, Sean Davis draft, e o Nelson e o Hayden, jogadores do mercado. É literalmente a defesa inteira, exceto os 2 cornerbacks titulares. É literalmente isso. Entre a defesa e até o ataque também, se olhar bem direitinho. Só o Moncrief, não, o McDonald não, esquece, o McDonald não foi draft, foi troca. E o Villanueva também não foi draft, mas enfim, né, a situação dele é um pouco diferente. Verdade, ataque não, esquece. O Foster também não, o Fehler também não. Verdade, o ataque não tá tão assim não. Eu pensei nos jogadores que vieram logo em mente: o Pounce, o De Castro, o Big Ben, o Juju e o Conner. Não estamos fazendo um trabalho exatamente ruim, né, Ricardo?
Maravilha, beleza. Acredito que a gente, com relação aos pontos do Steelers, conseguimos tocar em todos. Vale a menção para os capitães da equipe que foram divulgados. Então, no ataque, vamos ter Big Ben e o Marquise Pouncey mais um ano como líderes no ataque. O Cam Hayward segue sendo nosso capitão na defesa e o gloriosíssimo Roosevelt Nix como capitão do Special Team. Lembrando que isso é feito através de votação dos jogadores. São jogadores que selecionam seus capitães e sempre bom ver o Nix com esse reconhecimento entre os demais atletas. Essa posição de capitão do Special Team nos últimos anos tem dado muita sorte, porque a gente teve o Matakevich, depois o Boswell. Eu espero que não ziquem o coitado do Knicks com essa nova função e seja sucesso. Mas que a gente tem certeza que o Knicks vai fazer o possível para que seja. Vamos lá, Germano, para as perguntas da audiência. O Mário Anderson perguntou no nosso Instagram se achamos que a nossa OL vai regredir com um técnico novo. Mário, na minha humilde opinião, eu não acho que vá. O Sean Sarrett é um nome que já está na asa do Mike Munchak há alguns anos. Ele já está no Steelers até há mais tempo que o Munchak. É importante lembrar que o Sarrett, ele meio que assumiu a linha do Steelers em 2013, depois que o Steelers começou com a campanha de 0-4 naquela temporada. O técnico de linha ofensiva foi basicamente retirado das suas atividades e o Tomlin assumiu a unidade junto com o Sarrett, e depois o Steelers conseguiu engrenar na temporada e quase foi para os playoffs. Então, eu não acho que a gente vai regredir. O Gustavo Torres, no Twitter, perguntou: pelo que foi reportado no training camp e as atuações no jogo da pré-temporada, podemos, enfim, dizer que temos unidades equilibradas diante da evolução demonstrada na secundária? Gustavo, essa é uma esperança que eu entro todo ano há uns 4 anos, pelo menos. Eu sempre imagino que a gente vai encontrar finalmente o equilíbrio entre ataque e defesa, e parece que não consegue. Ou o ataque está muito bem, ou a defesa está muito mal, ou a defesa está muito bem, ou o ataque está muito mal. Então, é difícil encontrar esse equilíbrio. Eu não vou quebrar a cara novamente e cravar aqui que finalmente a gente vai. É promissor, de fato, com dados reforços, principalmente a defesa teve, mas a partir de agora é que a gente vai conseguir ter um diagnóstico muito melhor de como é que vai funcionar isso, e nada melhor do que um teste contra o Patriots logo de cara. Eu torço para que seja, mas eu não vou cravar e vou ficar em cima do muro nessa. Bom, eu vou fazer diferente. Eu não vou ficar em cima do muro. Eu vou dizer que sim. Eu creio que nós teremos sim unidades mais equilibradas, digamos assim, do que do ano passado. Acredito eu, porque a defesa, na minha visão, melhorou, e o ataque, infelizmente, acredito eu que vai dar uma piorada. Não porque vai existir uma queda muito grande ou algo do gênero, mas sim porque ano passado nós acabamos lançando muita bola. O Big Ben lançou para mais de 5.000 jardas, tivemos 2 wide receivers com mais de 1.000 jardas, enfim, acredito eu que esse nível não vai ser mantido para essa temporada, mas isso não quer dizer que o ataque vá mal, ao contrário, eu acredito que o ataque vá bem sim, mas eu acho que a discrepância do ano passado entre ataque e defesa com certeza vai ser diminuída, não vai ser tão grande em razão tanto da melhora da defesa como uma pequena piora do ataque. Germano, vamos seguindo. O Alexandre Diniz, ele perguntou: Ricardo, qual a possibilidade de ver outro novato em campo além do Devin Bush? Eu queria muito afirmar que a gente vai ver muito do Deontay Johnson esse ano, um jogador que me entusiasma bastante. Mas hoje, sinceramente, eu tenho até dúvida se o Deontay Johnson vai ser ativo para os jogos. Realmente não sei se a gente vai ver o Deontay Johnson ativo entre os 46 que vão para o jogo. Torço que sim, mas fora ele, Germano, eu pelo menos não imagino que a gente vai ver outro. Olhando a classe, vamos lá. O Bush, beleza, ótimo, sim, mas a gente vai ver muito. Deontay Johnson, talvez. Justin Lane, não acho que ele vai ver o Justin Lane. O Zach Gentry, o foda opção, vai estar lá, disponível. O Ulysses Gilbert, o Santos Smith já foi cortado.
O Darren Gray tá no practice squad. Então... Faltou o Ben Snell. E o Ben Snell, perfeito. E o Ben Snell. Não são jogadores, sinceramente, que eu espero ver em campo, como o Alexandre está perguntando, fora o Devin Bush. Olha, eu acredito que o Deontay Johnson a gente vai conseguir vê-lo em campo em alguns snaps. Eu acho que ele vai ter algumas oportunidades que a gente ande de wide receiver. Eu espero, na verdade, que ele vá ativo para o jogo. E outro, talvez o Ben Snell, mas também não apostaria. Eu acho que se for para dizer o nome de alguém, se for para apostar em alguém, eu apostaria no Deontay Johnson mesmo. Apostar, eu também estaria junto com você, Germano. Vamos lá, o Guilherme Bersagui, ele perguntou se acha que o Juju vai render o mesmo que na última temporada, considerando que esse ano o foco da defesa é todo nele. Quer responder essa, Germano? Quero sim. Veja só, o Juju no último ano, ele teve 1.426 jardas, 7 touchdowns e 111 recepções. Foi um desempenho muito, muito, muito bom. Tenho, sem dúvida alguma, de wide receiver número 1 e, inclusive, de wide receiver número 1, digamos assim, no alto escalão da liga, entendeu? Então, dizer que ele vai ter outra temporada dessa é dizer que ele vai ter uma temporada entre, com certeza, sem sombra de dúvida, os 10 melhores wide receivers da liga em questão de rendimento. É complicado, é realmente complicado. Eu, no momento, acho que ele não vai render o mesmo da temporada passada. Simplesmente porque a temporada passada foi uma temporada excepcional. Eu acredito que ele, com certeza, vai passar de 1.000 jardas, deve ficar naquela média de 1.200, 1.300. E o número de touchdowns eu não tenho ideia, mas se fosse para apostar, eu diria que, no máximo, ele iguala o rendimento. E isso não é porque eu não acredito no Juju. Eu realmente acho que ele é um baita wide receiver. Mas quando você pensa e soma o fato de que as defesas adversárias realmente vão focar mais nele, já que ele agora realmente é o wide receiver número 1. Quando a gente lembra que temos um corpo de recebedores muito bom. Quando a gente lembra também que os running backs vão se envolver muito no jogo aéreo. Então acredito eu que, se fosse para apostar, eu apostaria em um rendimento parecido e não superior ao do ano passado. Perfeito, Germano. Vamos lá para o Robson Carlos. Ele perguntou sobre como nosso secundário vem sendo problema nos últimos anos. Já reforçamos CB, mas não fomos atrás de safety. Acho que seria melhor ir atrás de safety ou focar em TE. Eu iria atrás de um safety, mas a gente parando para pensar, a gente teve o Sean Davis machucado por grande parte do training camp, por parte da pré-temporada, e o Steelers não moveu um músculo para ir atrás de um safety. Isso quer dizer que eles estão extremamente confortáveis com o que tem hoje. Isso não quer dizer que eu concorde. Eu acho que o mercado de safety é um mercado que está extremamente em baixa e dá para pegar alguma barganha no mercado, sim, mas eu não vejo o Steelers focando em safety e a única coisa que foi reportado é focando em TE. Então, são duas posições, as maiores posições da equipe, necessidade de posição da equipe hoje. Seria ótimo se ele conseguisse os dois. Não acho que safety vem. Quem sabe a gente ainda pode vislumbrar um TE ao longo da temporada. Vamos torcer para isso, mas como a gente já comentou hoje, dada a posição que a gente se encontra hoje na temporada regular, já para começar, não deve vir. Eu digo que se for para pintar um jogador novo, vai ser um tight end. Até porque a gente vem procurando um jogador nessa posição, como a gente bem falou no início do programa, e também pelo fato de que a gente tem muito investido na posição de safety. Afinal de contas, os nossos, teoricamente, titulares são simplesmente uma escolha de primeira e uma escolha de segunda rodada. Então, se for para apostar em alguém, eu diria que seria na posição de tight end. Vamos só para mais uma pergunta, Germano. Foi do Thiago Fernandes. Se há mais alguma posição, um jogador além de TE, que dá para trocar, melhorar após a escolha de 53. Acho que a gente acabou de responder isso com o responder do Robson. Na minha percepção, é a posição de safety. Você não comentou a sua, Germano, mas eu acredito que também seja, não é isso? Germano? Não consigo lhe ouvir. Respondi que sim. Perfeito. Então, tranquilo. Vamos encaminhar as considerações finais. Como estamos em vésperas de temporada regular, não pré-temporada, em temporada regular, então já deixe, Germano, aquele seu belo palpite do jogo contra o New England Patriots.
partida no Sunday Night Football do domingo, para você terminar o final de semana daquele jeito com Steelers na televisão. O Germano pode tocar o barco. Beleza. Bom, para as minhas considerações finais, eu vou também lhe convido a fazer isso, Ricardo, a trazer um matchup que você ache importante para o próximo jogo, feito a gente fazia na temporada passada dos podcasts. Então, eu vou trazer a questão da disputa entre o nosso grupo de recebedores e a secundária dos Patriots, especificamente ao duelo do Juju contra o Stephon Gilmore. Inclusive, o Gilmore deu uma declaração nos últimos dias, porque ele foi sobre o que ele esperava do Juju, já que agora ele seria o wide receiver número 1 do time e conseguiria ter um desempenho à altura dessa posição. E o Gilmore basicamente falou que ele vai ver, que ele sabe que o Juju é um ótimo jogador, que ele acompanha o jogo do Juju, que ele vê que o Juju vem melhorando com o tempo, sabe que é um jogador perigoso, mas que o primeiro grande teste dele vai ser esse, vai ser jogar sem o Antonio Brown do lado, sem um cara que é um dos melhores wide receivers da liga, sem um cara que chama, querendo ou não, a atenção toda para ele da defesa adversária. Então o Gilmore disse que está ansioso pro confronto e que quer ver basicamente do que o Juju é feito. Outra coisinha também que eu queria destacar rapidamente é que esse jogo tem uma situação interessante. Nós, pela primeira vez em muito tempo, não enfrentaremos o New England Patriots com o Gronkowski, né, que com certeza absoluta nos últimos anos foi o nosso maior pesadelo. A gente simplesmente parecia não saber marcar o Gronkowski. Então a aposentadoria dele aí com certeza vai tornar um jogo bem interessante, ou pelo menos diferente do que os jogos nos últimos anos foram. Enfim, para palpite, eu diria que vamos perder esse jogo, até por ser fora de casa, até pela, infelizmente, freguesia nesses últimos tempos. Então, se tivesse que dar um palpite, eu chutaria um 28-17 ou 24-17, algo nesse sentido. Perfeito, Germano, muito bem lembrado a questão dos matchups, como nós estamos acostumados a ser o host do programa. O Danilo, que faz isso com bastante maestria, me passou bastante despercebido. Então, seguindo para a conclusão, o meu matchup, se você fala que é dos wide receivers dos Steelers contra a secundária do Patriots, eu vou na contramão, sendo que agora os wide receivers do Patriots contra a secundária dos Steelers. Foi muito debatido ao longo do programa. Vocês, amigos ouvintes, mandaram perguntas para a gente falando sobre a secundária dos Steelers. E, de fato, agora com o Terrell Austin sendo auxiliar da unidade e tudo mais, a gente vai ver a expectativa de saber como é que a gente consegue turnovers e a gente vai segurar esse ataque aéreo do Patriots com o Josh Gordon, o Demario Thomas está de volta, Julian Edelman. Então vai ser, sem dúvida, um matchup muito interessante de se assistir, até porque o Steelers ele nunca interceptou Tom Brady jogando em Foxborough. Tom Brady nunca foi interceptado por Pittsburgh jogando em casa, então já é algo para a gente poder estar observando. E também lembrar que a outra partida do Steven Nelson foi na final de conferência quando estava nos Chiefs contra o Patriots e ele foi dizimado pelo Tom Brady. Então vamos ver se o Nelson vai ser o cara ainda que o Brady vai estar procurando para poder fazer as suas jogadas. Então fica aí o destaque da secundária dos Steelers contra o corpo de recebedores do New England Patriots. Com relação a palpite, infelizmente eu estou com o Germano, como a gente já comentou no início, no programa do Falão, na verdade, sobre a tabela da temporada. A gente olha o jogo contra New England, fora de casa, é difícil a gente ver uma vitória. A gente vai sempre torcer, obviamente, pelo resultado positivo, mas como não tem que ficar em cima do muro aqui, eu acho que a gente vai perder por um placar. Vai ser apertado o jogo, mas coisa de 20-17 para New England.
Ao que aparenta, provavelmente o Cam Kelly vai ser titular, né? A gente não sabe como tá a situação do Sean Davis, mas ele é um cara que tá machucado, que eu não lembro nem se ele chegou a jogar na pré-temporada, e se jogou foi muito pouco. Então, talvez o Cam Kelly tenha que ser o titular, e isso aí só apenas reforça essa questão do embate entre o nosso grupo de secundária em si, no sentido amplo, com o grupo dos recebedores dos Patriots, né? Isso aí talvez também acabe fazendo diferença, infelizmente, de forma negativa pra gente. O Cam Kelly foi reportado que hoje treinou como titular. Novamente, a gente não sabe realmente a situação do Sean Davis, se ele vai estar saudável para o jogo. Provavelmente vamos saber de um report. Mas sim, algo a se observar do Cam Kelly, acho da Aliança American Football, da AAF, voltando para a NFL. Agora, é isso, pessoal. Muito obrigado por mais um programa conosco. É muito bom estar com a temporada regular de volta, principalmente para a gente poder estar mais próximos e mais ativos junto a vocês. Não esquece de deixar a avaliação lá no iTunes. Sigam no Spotify. A gente infelizmente consegue chegar em mais pessoas devido ao número de seguidores que estamos acumulando no Spotify. Segue a gente no iTunes, no Google Podcast, e estamos já no fambonanet.com.br. Fiquem ligados que na nossa página vamos voltar com os previews de jogo. O nosso redator José Santos estará disponibilizando os textos mais frequentes para vocês a partir de agora, dessa primeira semana, e estaremos de volta aqui na próxima semana comentando sobre Steelers e Patriots, na expectativa sempre de uma vitória, por mais que o cenário não seja favorável para nós. Um grande abraço e até a próxima. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and